Senhores deputados, declaro reaberta a presente sessão. Consulto os senhores líderes se podemos suprimir o horário destinado aos partidos políticos. Havendo concordância de todos, passemos de imediato à ordem do dia. Tem a nossa concordância, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Paulinha. Obrigado, deputado Vampiro. Deputado Nazareno, muito obrigado. Consulto também os senhores líderes se podemos fazer constar da pauta o projeto aprovado há poucos instantes na Comissão de Finanças, de número 89/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. Também, pelo que vejo, o deputado Vampiro tem a palavra. MDB, de acordo, senhor presidente. Então, havendo concordância, incluímos na pauta ex ofício o PL 89/2019, conforme já mencionado. Em discussão, não havendo quem queira discutir a matéria, vamos à votação. Para encaminhamento de votação, tem a palavra o líder do governo, deputado Maurício Kudilak. Obrigado, senhor presidente. Só para registrar aí a grandeza que a Assembleia Legislativa demonstrou, também a preocupação do governador Carlos Moisés, querendo buscar esse diálogo, buscar mais recursos, buscar com que Santa Catarina tenha recursos em todas as áreas, mas entendendo que não seria numa divisão, numa disputa de votos, que nós vamos fazer Santa Catarina cada vez mais vencedora. Então, foi importante o diálogo, a participação de todos os senhores deputados, de todos os poderes, que têm o seu projeto, que têm os seus sonhos, e tenho certeza que nós vamos construir soluções ainda melhores para o nosso Estado. Nosso encaminhamento é pela aprovação. Para encaminhamento de votação, eminente presidente da Comissão de Finanças, relator do projeto, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, após a discussão do presente projeto de lei, o de número 0089.4/2019, restou aprovado na Comissão de Finanças o parecer deste relator com as emendas acatadas e agora acostadas ao presente projeto de lei. Quero aqui parabenizar o eminente líder do governo, deputado Maurício Kudilak, que, por primeiro, fez uso da fala e ele próprio, de viva voz, fez o encaminhamento pela aprovação do relatório e voto deste relator. Quero cumprimentar a Sua Excelência, mas cumprimentar, sobretudo, o Governo do Estado, também o Poder Executivo, por ter usado do seu bom senso e fazer com que esta Casa possa, após a aprovação desse projeto de lei, voltar a sentar-se e conversar sobre o duodécimo dos poderes, ou seja, a sobra. Quero dizer, deputado Maurício, que a medida que Vossa Excelência tomou foi a mais acertada, a mais pertinente, até porque nós pertencemos à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Silva, é o parlamento de todos nós catarinenses. E parlamento significa falar, conversar. Nada mais justo do que, a partir de hoje, nós possamos conversar acerca das sobras dos poderes e órgãos de Santa Catarina. E o voto, senhor presidente, é pela aprovação do relatório e voto conclusivo com as emendas acostadas. Muito obrigado. Para encaminhamento de votação, tem a palavra a deputada Paulinha. Senhor presidente, como líder do PDT e partícipe também do bloco, quero também aqui declarar o nosso apoio inconteste ao relatório que foi formulado
pelo deputado Marcos Vieira, com as emendas assim acostadas e aprovadas, e aqui deixar também o nosso sentimento. Esta casa, uma vez mais, dá uma lição de unidade, de entendimento, de compreensão, que veio ao encontro também dos interesses do governo. É importante que seja dito, nós todos aqui, como os homens e mulheres públicos, temos o compromisso de atender às expectativas da sociedade. Discutir o duodécimo é fundamental. Mais que isso, discutir a economia dos recursos públicos nos serviços administrativos para que a gente possa ampliar a nossa capacidade de execução e de resposta à sociedade civil, mas garantindo, premiando a independência e a seguridade dos poderes. É importante que essa conta seja ajustada entre todos, com prudência, com equilíbrio, com investigação do que de fato o orçamento público pode oferecer. Mas eu quero dizer que eu estou bastante satisfeita, porque hoje o Estado de Santa Catarina ganha. A decisão foi tomada em mais alto nível, com a participação e o respeito de todos os poderes constituídos. E mais que tudo, como ex-aluna da ESAG, da UDESC, também me sinto muito feliz e confortada de assegurar, viu, Reitor Tomasi, os recursos também para a nossa universidade pública, que é nossa, é dos catarinenses. Agradeço também, senhor presidente, a compreensão de todos os colegas, a presença dos presidentes e representantes dos poderes, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, enfim, de todos aqueles que, envolvidos com esta causa, têm a responsabilidade de manter assegurada a prestação de todos os serviços em favor da população catarinense. Bem lembrado hoje na Comissão de Constituição e Justiça pela deputada Luciane, os valores que esses poderes também reúnem e trazem para a gente. Acho lúcida a discussão de discutir redução, economia para novos investimentos. E estou satisfeita que hoje Douglas, nosso secretário da Casa Civil, com muita honradez, se colocou à disposição para fazer essa discussão de redução de custeio nos próximos dias aí conosco. Parabéns a todos e o nosso encaminhamento de voto é pela aprovação do relatório. Para encaminhamento de votação, deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, eu gostaria de pedir aos nossos colegas do PSD, que não poderia ser diferente, nós que viemos desde o início nessa defesa, e mostrar, senhor presidente, queria fazer um registro da importância que tem essa casa quando se trata para fazer esse tipo de debate. Casa cheia hoje aqui e cheia de pessoas com os formadores de opinião, dos poderes, tanto do Judiciário, Ministério Público, da UDESC, que está aqui também, e isso faz com que possamos discutir. Eu tenho certeza que muita gente tinha pouca definição do que é o tal do duodécimo, quando eu falo da população, deputado Sopelsa, que para nós é uma palavra comum, mas para a população isso não é uma linguagem comum, e que a partir dessa discussão, do projeto que veio para cá, as pessoas começaram a entender da importância que tem esta divisão. Então, portanto, o nosso encaminhamento é pelo voto com o relator e também pelo voto para mantermos como está no voto do relator. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Tem a palavra para encaminhar a votação, deputado Gessé Lopes. Senhor presidente, eu gostaria de pedir para abrir o painel para votação, porque eu quero ver bem quem são as pessoas que vão votar a favor do relatório e que depois vão subir nessa tribuna para pedir mais investimento na saúde, mais investimento na educação, mas principalmente na básica, que tem as escolas tudo caindo ao pedaço. É isso que eu quero ver, por isso que eu quero um painel lá aberto para a gente fazer essa votação. Porque todo mundo acha que tem que cortar, tem que economizar, mas daí na hora que é no nosso, não, deixa lá para o outro. O governo já fez a parte dele, diminuiu um monte de custos. É a nossa hora de fazer o mesmo aqui, por isso meu voto é contra esse relatório e nós vamos votar aqui, eu quero esse painel aberto, porque eu quero a minha votação exposta lá, porque eu tenho orgulho do meu voto. Deputado Gessé, a votação será no painel. Peço às pessoas que colaborem para que a gente possa conduzir a votação.
presidente. Muito obrigado. Tem a palavra para encaminhamento de votação o deputado Ivan Nats. Senhor presidente, o que eu fazia o pedido ao governo para que tenha mais cuidado, no encaminhamento que faz dos projetos de lei, um projeto de lei de uma magnitude dessa, de uma importância, sem dialogar primeiro com as partes, sem ouvir o parlamento, sem tentar construir com o parlamento uma alternativa, mandou de goela abaixo, a sociedade civil entupiu a Caixa dos Deputados. O presidente da minha entidade, lá de Blumenau, a CIB, gravou um vídeo especialmente para mim, pedindo que ajudasse o governo, que sensibilizasse com o governo. Massacraram o Tribunal de Justiça, massacraram a Assembleia Legislativa, massacraram o Tribunal de Contas, massacraram a UDESC, exigiram que eu fizesse 300 manifestações no sentido de apertar a sociedade para convencer os deputados a votar um projeto. O governo, senhor presidente, tem que ser mais habilidoso. O governo tem que ser mais habilidoso. Tem que aprender a dialogar, aprender a conversar, aprender a construir em 4 mãos. Aprender a construir com 4 mãos. Não adianta vir para cá, apresentou o projeto de lei, levou uma ré histórica. Aí veio com um papinho de que vai conversar, vai construir isso e aquilo. Sabia que ia perder no parlamento. Mas não ia perder por falta de diálogo, perder por falta de comunicação, perder por falta de base, perder porque não aprendeu ainda que a eleição acabou. A eleição acabou, as urnas estão vazias. E agora é construir Santa Catarina de mãos dadas com todos os poderes. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina é um dos melhores tribunais do país. Tem juiz, escrivão e um assessor dentro de um cartório se matando para entregar jurisdição de qualidade. Todo mundo faz o seu esforço. Todos os poderes fazem o seu esforço. A Assembleia também faz. Nós não recebemos auxílio moradia. Nós tivemos os reajustes salariais. Está todo mundo fazendo esforço para reduzir custos. E o tribunal, se quiser construir, o Poder Executivo quiser construir, tem que construir com os deputados. Respeitar as instituições centenárias que constroem há muito tempo esse Estado. A UDESC, que constrói educação de qualidade e que entrega educação de qualidade para nossos filhos, não pode ser jogada a redução de custos sem nenhum debate. Então, o governo aprendeu com essa votação. Tem que dialogar, conversar, construir. O que aconteceu hoje foi uma grande derrota para o governo por sua inabilidade política em conversar com a Assembleia Legislativa. Meu voto é comparecer do deputado Marcos Vieira. Para encaminhamento de votação, deputado Milton Obos. Senhor presidente, até por respeito ao Poder Legislativo de Santa Catarina, cuja prerrogativa é legislar, é dialogar, eu quero deixar registrado aqui que eu não fui procurado pelo governo para dialogar sobre as motivações da redução do 12º, muito menos da mudança de cálculo da forma da receita líquida, que tirava mais um tanto dos poderes e dos municípios. Nós temos que aprender, deputado Júlio Garcia, e Vossa Excelência é um mestre nisso. Por isso, conseguiu unanimidade nessa casa novamente. O senhor disse o que ia fazer aqui. Vamos diminuir custos, vamos ajudar a fazer o bem para Santa Catarina, e nós precisamos que o nosso governador, que eu torço que ele faça um bom governo, aprenda isso, dialogar, argumentar. Líder verdadeiro não impõe e não tenta colocar nada de goela abaixo. Líder verdadeiro convence. E o governo hoje vai perder a votação nessa casa porque não quis convencer ou não tinha argumentos para convencer. Por isso, o voto é com o relatório. Eu quero que esteja no painel sim, porque eu vou responder pelo voto sim, com muita honra, em todos os lugares, porque eu vou defender cada instituição que é o pilar da democracia e que tem que ter independência para governar e tem que responder por suas despesas. O que sobrar, nós queremos discutir com o governo
como é que ele vai usar essa sobra? Para essa sobra chegar no cidadão e não para tapar furo do governo. Por isso, deputado Júlio Garcia, parabéns pela condução, o voto é com o relator Marcos Vieira. Muito obrigado. Para encaminhamento de votação, tem a palavra o deputado Sargento Lima. Senhor presidente, nesse lugar lotado na tarde de hoje, né, e hoje anteriormente lá na Comissão de Finanças, meu amigo Gessé me lembrou de um fato da história de um lugar chamado, e agora eu vejo aqui, um lugar chamado Termópilas. Quem se lembra da história vai saber, da história antiga muito bem sabe, que ali poucos enfrentaram muitos. Eu não sei onde o país vai parar, onde o Estado vai parar no futuro, mas hoje eu tive uma grande lição de como ele chegou na situação que está hoje. Muito obrigado. Para encaminhamento de votação, deputado Laércio Schuster. Senhor presidente Júlio Garcia, vendo o que vai acontecer hoje no nosso parlamento, me lembrou o primeiro discurso que eu dei nessa casa, em homenagem às quase 37 mil pessoas que me colocaram nesse parlamento, através da mensagem que nós conseguimos fazer chegar no coração e na memória dessas pessoas. Uma mensagem que eu traria da minha pequena cidade, lá no Médio Vale do Itajaí, a cidade de Timbó, onde, com a minha experiência de 8 anos de prefeito, onde aprendi muito a conversar, a dialogar com a sociedade e principalmente com o nosso parlamento, eu gostaria muito que nós trouxéssemos, através do parlamento, para os olhos do governo do Estado, um olhar mais sensível e generoso da vida real das nossas pequenas cidades do interior de Santa Catarina. Deputado Milton Obos, aqui hoje não tem perdedor e nem vencedor. O que nós temos aqui hoje, e devemos todos nós com muita humildade, é aprender. E eu achei que no dia 19 de fevereiro, na presença do nosso secretário da Fazenda, Paulo Eli, o governo do Estado, o presidente Júlio Garcia, tinha aprendido a lição de ouvir, de conversar e dialogar com o parlamento catarinense e com a sociedade catarinense. Porque depois que nós, parlamentares, abrimos o debate sobre os decretos onde o Laércio, deputado estadual eleito, sugeriu ao governador do Estado que suspendesse os decretos para conversar e discutir, naquele momento, com o poder produtivo catarinense, nós novamente tivemos que usar do nosso protagonismo para fazer o governo do Estado, querido amigo deputado Maurício Kudlak, que eu respeito muito, Vossa Excelência, a promover e abrir o canal do debate com essa comunidade, com o nosso setor produtivo catarinense. E através do nosso trabalho nesse parlamento, nós estamos ajudando a economia catarinense a encontrar soluções através do debate do ICMS, dos incentivos fiscais. Foi aqui nessa casa, e eu achei que naquele momento o governo tinha entendido que para governar, nós todos enquanto comunidade, enquanto classe política, queremos participar para o bem de Santa Catarina. E hoje nós só estamos conseguindo, senhor presidente, termos sucesso nessa votação pela mobilização da UDESC, pela mobilização do Tribunal de Contas, pela mobilização do Tribunal de Justiça, pela mobilização do Ministério Público, pela mobilização da sociedade catarinense, porque nós queremos, enquanto parlamento, sermos respeitados. 30 segundos, senhor presidente. Tem 1 minuto para concluir. Sermos respeitados, porque eu principalmente estou aqui para contribuir com o Estado de Santa Catarina, para ser amigo e parceiro do nosso governador do Estado, mas acredito que com a minha experiência, deputado Sopelsa, eu posso ajudar, eu posso contribuir, eu posso diminuir e fazer os caminhos ficarem menores. Imagino os senhores que estão há tanto tempo aqui, com o espírito público elevado, com o compromisso com o povo catarinense, o que nós juntos não podemos fazer, principalmente para as pessoas que mais precisam. Então, o meu voto é o voto que vai ao encontro do voto do deputado Marcos Vieira, e eu sou contra a redução do 10º do percentual aos poderes.
Para encaminhamento de votação, tem a palavra o deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, público que nos acompanha aqui, composto pelos todos os poderes de Santa Catarina, desde o Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, o DESC. O momento, deputado Sopels, é de nós baixarmos as armas, desarmarmos os espíritos e buscar, através do diálogo, sempre ele. E, nesse momento, não há vencido, vou aqui deixar bem registrado, nem vencedor, quem venceu, sem qualquer arrogância, quem venceu foi Santa Catarina, deputado Vampiro. Todos os poderes venceram. O recuo, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, é também um sinal de inteligência, porque o governo soube, ainda que no final do processo, mas entendeu as ponderações que muitos deputados fizeram. E teve um sinal claro aqui de que deseja, a partir do diálogo, construir um novo projeto. Eu quero aqui deixar ao secretário Douglas, que foi quem representou o Executivo a partir de ontem, já que o governador está em Brasília, que atendeu apelos de muitos deputados, para que desse um passo atrás no sentido de que nós todos os 40 deputados, junto com os poderes, deputado Zé Milton, possamos construir, sim, um projeto autônomo, mas que faça com que aquilo que todos nós hoje, deputado Gessé, deputado Sargento Lima, nós vamos a essa tribuna porque esse é o nosso instrumento, deputado Alves, nem poderia ser diferente. Mas nós estamos também dando um passo no sentido de ajudar o Executivo que executa, cada um cuida da sua política pública, cada um dos poderes. Mas cabe ao Executivo a execução, e agora nós todos estamos dando um instrumento. E agora há pouco quem estava na comissão, para concluir, senhor presidente, apenas para concluir. 1 minuto para concluir. Quem estava na comissão de finanças pôde perceber o gesto claro que foi praticado pelo Poder Executivo através do seu líder, o deputado Maurício, e obviamente que nós também acompanhamos isso, e desde ontem preocupados com a corda esticada e que ninguém iria ganhar. Foi inteligente. O governo, através dessa decisão, quero cumprimentar os poderes que aqui vieram, legitimamente, em cada um dos gabinetes, pois se constitui assim numa grande preocupação para cada um deles. A partir dessa decisão, abre-se um diálogo que não tinha. Essa decisão permite a que todos nós possamos construir junto uma Santa Catarina melhor. Ainda para encaminhamento de votação, tem a palavra o deputado José Milton Schaeffer. Deputado Júlio Garcia, seu nome cumprimentar a todos os senhores deputados e uma reflexão desse momento do papel desta Casa, da Assembleia Legislativa, que ao longo dos últimos dias interagiu com todas as regiões do Estado. Cada deputado, cada liderança foi procurado por diversos segmentos e não era pouco para se debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma das leis mais importantes que nós temos em nosso Estado. Talvez, se no passado tivesse feito debates como este, nós teríamos já aperfeiçoado isso lá atrás e hoje não seria necessário todo esse embate. Mas fico orgulhoso da forma democrática e participativa com que a Assembleia Legislativa conduziu esse processo, pelo encaminhamento no dia de hoje. É claro que nós temos que ressaltar a importância de cada setor. Nós todos temos orgulho
do trabalho que o Ministério Público de Santa Catarina faz no nosso Estado, da mesma forma do Tribunal de Justiça, que legitimamente participou, trazendo informações para esse debate, do Tribunal de Contas, que é um tribunal que é referência a nível nacional, que ajuda, né, no dia a dia, no acompanhamento da aplicação dos recursos públicos, a Assembleia Legislativa como grande palco de tudo isso, a nossa universidade, a UDESC, que cumpre um papel preponderante na formação da nossa juventude. Tive a oportunidade, como aluno do Centro Agroveterinário, de conhecer toda a grandiosidade que é a UDESC, e não era justo, nesse momento em que Santa Catarina precisa investir na educação, retirarmos recursos. Mas é preciso registrar aqui a capacidade já demonstrada pelo governo do Estado do diálogo. O secretário da Casa Civil, cuja missão é quem cabe fazer esse diálogo, esteve nos últimos dias permanentemente em encontro com parlamentares, com os poderes, trazendo a proposta do governo, trazendo os argumentos que também é justo. O Poder Executivo, ele precisa de ajuda de todos nós. Não existe para a população, que é a grande pagadora de impostos, para o trabalhador, o consumidor é quem paga os impostos nesse país. O poder é um só, se é o judiciário, o legislativo, se é o executivo. E, através da Casa Civil, nós tivemos a grandiosidade de debatermos esse assunto, mas hoje, no final da manhã também, de entabularmos um acordo para que essa Casa pudesse harmonizar as votações, mas tendo aqui, senhores presidentes dos poderes, tendo aqui, senhores representantes do Poder Executivo, um compromisso de, nos próximos dias, seguirmos debatendo. Esse assunto não vai se esgotar no dia de hoje. O mundo está em transformação e o governo e a governança de Santa Catarina também tem que estar propensa a esse debate. Nós temos firmando no dia de hoje um compromisso, e eu quero aqui trazer a pessoa do Douglas e do deputado Júlio Garcia à frente desse projeto com os demais poderes, para a construção de um projeto de lei que regulamente a devolução dos recursos que serão economizados ou das sobras de cada poder para o Poder Executivo, respeitando a lei orçamentária de cada poder e respeitando também a lei de responsabilidade fiscal. Esse é um compromisso, deputado Vampiro, deputado Silvio Drevik, que nós temos que traçar aqui hoje nesta Casa, para que os recursos economizados de cada poder 30 segundos para concluir, deputado. Retorne para o Poder Executivo e seja aplicado na saúde, na educação, na infraestrutura, enfim, que beneficie o pagador de impostos de Santa Catarina, que são a nossa população. Esse acordo foi construído nessa Casa e nós temos que seguir em frente. Mas dizer também, parabenizar a todos os envolvidos pela forma democrática de participação que enriqueceu muito a votação final da LDO, da nossa Lei de Diretriz Orçamentária. Obrigado, presidente. Próximo orador para encaminhamento de votação, o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados, a todos que nos acompanham, nós temos que entender que é natural, é dever e é direito do governador tentar fazer todos os seus esforços para que ele possa ter mais recursos para investir no estado de Santa Catarina. Mas isso não significa tirar dinheiro de áreas que são extremamente importantes para o estado. Eu não quero ver o governo forte e o Tribunal de Justiça fechando comarcas. Ver o governo forte e o Ministério Público sem capacidade de atuação, sem o Tribunal de Contas poder trabalhar. Como eu também não quero ver um governo forte com uma educação fragilizada, porque quando a educação é fraca, o povo se torna escravo. Por isso que a bancada do Partido dos Trabalhadores vota com o relator Marcos Vieira. Para encaminhamento de votação. Para encaminhamento de votação, tem a palavra o deputado Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, as pessoas que estão nos acompanhando, ao longo desses últimos dias nós pudemos sentir o que clama a nossa sociedade.
nossa sociedade está cada vez mais atenta aos gastos públicos. Essa é a grande discussão que permeia agora, nesse momento, com a decisão que foi tomada pela Comissão de Finanças e Tributação aqui da nossa casa. Uma decisão magnânime. O diálogo, a coerência e a vontade de participar de uma decisão maior, soberana, foi tomada. A Assembleia Legislativa está de parabéns pela sua ponderação, pela sua contemporaneidade e, acima de tudo, respeitando as instituições que compõem o cenário, o grande cenário democrático em nosso estado de Santa Catarina. Prossigamos assim, senhor presidente, senhores deputados, no diálogo constante, na busca cada vez maior de respeito ao cidadão, daquele que paga imposto. Muito obrigado. Tem a palavra para encaminhamento de votação o deputado Ricardo Alba. Senhor presidente, colegas deputados, esse é o papel do parlamento, discutir os temas relevantes para Santa Catarina. E aqui eu quero deixar claro o meu posicionamento, que eu quero ver os poderes fortes. O Ministério Público forte, o Judiciário, do qual sou oriundo, forte, que é representado pelo presidente, a Assembleia Legislativa forte, cada um cumprindo a sua missão institucional prevista no texto da Constituição Federal. Mas há que se ressaltar também que o Estado de Santa Catarina passa por uma crise, assim como todos os demais entes federativos, assim como a União Federal. E é preciso inserir isso no contexto orçamentário de Santa Catarina. O governador está pedindo uma ajuda, e eu espero que os presidentes dos poderes se entendam para que haja esse repasse orçamentário das sobras no final do ano, quando haverá esse processo, esse projeto de lei encaminhado para esta casa por parte do governo. Então fica aqui o nosso apelo de que a sociedade também quer mais recursos na saúde, na educação, na infraestrutura, e que isso não é só responsabilidade do Executivo, isso passa pelo Judiciário e passa pelo Legislativo, por esta casa que representa todos os catarinenses. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda para encaminhamento de votação, tem a palavra a deputada Luciane Carminati. Presidente, eu já me pronunciei na reunião da Comissão de Finanças, mas eu gostaria de carinhosamente cumprimentar os alunos, professores, a direção da UDESC e dizer, presidente e colegas deputados, que quando nós fizemos a audiência pública dia 22 de maio, e os estudantes, em torno de 600 estudantes, disseram que só estão na universidade, na sua grande maioria, graças a uma bolsa permanência de R$400, menos de um salário mínimo, deu para perceber o quanto hoje a diversidade está presente no ensino público. E isso é muito bom. E eu quero que continuem, que não se afastem, porque a educação é direito de todos. Quero também dizer aqui, presidente, que nós também deliberamos nesta audiência, e por isso da minha fala, dirigida agora ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, Tribunal de Contas e também a esse Parlamento, que nós temos um desafio. Nós precisamos vencer a ignorância, sobretudo a ignorância das redes sociais, que muitas vezes tem desprezado o trabalho que é feito pelos poderes e tem se colocado como inimigo dos poderes e tem se colocado como inimigo das universidades. Nós não teremos democracia nesse país se não tivermos as instituições, presidente Colasso, em seu pleno funcionamento, com autonomia, de pé, com respeito e dignidade. Por isso eu quero dizer que hoje eu saio desse parlamento aqui, olhando para os estudantes e para os poderes, dizendo, me sinto mais deputada do que nunca. É o nosso papel fazer esse debate e respeitar a sociedade catarinense.
Para encaminhamento de votação, tem a palavra o deputado Moacir Sopelsa. Muito obrigado, o deputado presidente Júlio Garcia. Eu também quero cumprimentar aqui todos os presentes, de todas as instituições constituídas. Primeiro, acredito, senhoras deputadas e senhores deputados, não houve nem vencedor e nem perdedor. O que houve foi construir uma proposta de respeito a todos, principalmente uma proposta de respeito aos poderes constituídos. Cabe, quando se tem a dificuldade em cada poder de ir primeiro, e vou repetir aquilo que foi dito aqui por muitos, buscar o diálogo, buscar o entendimento. É consciência de todos, nós, tenho certeza, parlamentares e também dos poderes constituídos, começando pelo Executivo, de que nós precisamos mudar o sistema de distribuição de receita do nosso país. Mas precisa, deputado Júlio Garcia, respeitar os orçamentos daqueles que têm a sua previsão orçamentária. Quero dizer que o nosso compromisso, e é um compromisso que assumi junto com o grupo de parlamentares dessa casa, deputado Nazareno, Vossa Excelência estava presente, de construirmos juntos, presidente Rodrigo Colasso, o qual eu vejo aqui, meu ex-colega, desembargador, ex-deputado João Henrique Blasi, de construirmos juntos, meu ex-colega também, prefeito Juarez Ponticelli, de construirmos juntos uma proposta que possa atender o anseio de todos os poderes e da sociedade. Não existe mais espaço para nós desperdiçarmos recursos. Não existe mais espaço para um poder ter sobra de recurso e o outro ter falta. Mas precisa, deputado Gessé, construir isso com entendimento. Eu pediria mais um minuto, deputado. Um minuto Júlio. Para concluir, deputado Sopelsa. Eu diria que o Poder Executivo, deputado Silvio, tem o compromisso de realizar as ações. Nós temos compromisso de fiscalizar as ações. E o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, tem compromisso de fazer a parte de justiça a cada um que lhe cabe. Ao DESC, cabe a importância de levar o ensino à sociedade. Por isso, não há aqui nem um perdedor e nem um vencedor, deputado Zé Milton. O que nós precisamos juntos é construir uma proposta que possa atender à vontade de cada um daqueles que tem a responsabilidade de executar o trabalho dentro de cada um dos poderes. Esse é o meu voto a favor do relatório do deputado Marcos Vieira, porque entendo que nesse momento é a melhor opção que essa casa tem, respeitando todos os poderes. Ainda para encaminhamento de votação, tem a palavra o deputado Coronel Mocelin. Boa tarde, presidente, a todos os nossos nobres colegas, a todos que estão aqui nos assistindo. Eu quero deixar claro que eu entendo que todos os órgãos, todos os poderes, a partir do momento que eles têm uma previsão orçamentária, eles projetam os custos em cima daquela projeção orçamentária que eles têm até para o ano seguinte. Isso vale para todos os poderes, para o DESC, é assim para todos os órgãos. Mas eu quero também deixar claro a posição do governo. Eu faço aqui uma reflexão. De tudo que o governo arrecada, principalmente esse semestre, 25% vai para os municípios, 25% vai para a educação, 15% para a saúde, que agora tem, pelo menos para esse ano, depois o Supremo baixou para 12%, mas esse ano permanece 15%. 1% de emendas impositivas, 22% do 10º para os outros órgãos. Sobra para o governo do Estado investir não, porque só faz uma reflexão, 12%
para pagar folha de pagamento, exceto educação e saúde, para todos os outros órgãos, inclusive para a segurança pública, que nós estamos há 5 anos sem sequer a reposição salarial, 4,2 bilhões da dívida pública, 3,7 bilhões de déficit da Previdência, o salário dos aposentados, o que sobra para investir? Falta todos os meses em torno de 150 a 200 milhões por mês. Então, nós nos colocamos no lugar do governo e ver que não tem condições de se administrar um Estado onde todos os meses, por mais corte de recursos que ele faça, de custeio, ainda falta dinheiro. Então, eu acho que é válido esse debate aqui hoje, mas não terminar aqui. Nós voltarmos a discutir a distribuição do orçamento do Estado, porque do jeito que está, segurança pública também é importante. Vocês não acham que é importante? Nós não temos 1 centavo de emendas, de verbas carimbadas para a segurança pública. Tem para os outros órgãos. Então, nós temos que voltar a discutir para tornar o Estado viável. Então, eu entendo a posição de todos os poderes, da UDESC, de todos os órgãos, mas eu também gostaria que todos entendessem a situação do governo do Estado. Agradeço a compreensão. Para encaminhamento de votação, deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, senhores deputados, temos que destacar aqui, senhor presidente, que este projeto, o PL 89.4, ele trouxe a esta casa uma grande bandeira, que é a discussão, que é a abertura do diálogo. Que isso é muito importante para a tramitação, não somente de que são matérias pertinentes aos pares desta casa. A boa conversa, o bom encaminhamento. É evidente, se me perguntarem sobre a questão de diminuir ou não diminuir recursos dos poderes, eu entendo que é um tema que precisa se ampliar a discussão. Mas partindo lá de Brasília, porque isso tem que ser abrangente a todos os estados da federação e, em consequência, em cascata, também aos municípios. Quem já foi executivo sabe, lá o cobertor sempre é curto, porque as demandas são tantas que quem está com a caneta na mão enfrenta muitas dificuldades para atender de pronto e a contento a vontade do cidadão. Então, é um processo que demanda de uma ampla discussão. Este projeto, tendo origem por parte do governo e vindo aqui para a Assembleia, demonstra, claro e evidente, uma grande preocupação do governo, que é encontrar recursos, principalmente para o pagamento de dívidas. Mas eu vejo que o primeiro passo, ele tem que ser um passo até um pouco mais firme naquilo que é a atribuição do próprio governo. Agora, nós adentrarmos no orçamento dos poderes, nós mexermos com o orçamento da UDESC, que já vem caminhando com dificuldades para conseguir manter a sua rede de ensino, nós mexermos na estrutura do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que é um grande auxiliar aqui desta casa, mexermos na atuação do Ministério Público, que também, paralelamente, desenvolve um trabalho de excelência em Santa Catarina, nesse exato momento é perigoso fazermos isso. É perigoso, porque nós não sabemos como é que a economia brasileira vai se comportar nos próximos anos. E os reflexos da economia têm reflexos diretos na vida de quem está ali tocando esses poderes para a frente. Porque de lá de Brasília nós temos uma lei federal, e por isso quando falo que a discussão tem que ser de cima para baixo, nós temos uma lei federal que fixa os limites prudenciais de gastos nos poderes. Então, quer seja para a folha de pagamento ou para outras despesas, todos nós estamos vinculados a esta lei. A economia cai, o servidor recebendo o seu salário normal, mais o seu reajuste de lei, obviamente vai ultrapassar esse limite prudencial e nós estaremos mexendo e inviabilizando o poder. Me permite, senhor presidente, mais um minuto. Nós estaremos mexendo e inviabilizando a atividade fim deste poder, ao tempo em que nós estamos fazendo com que ele ultrapasse o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal e responda legalmente por tudo aquilo que são as implicâncias desta lei. Então, eu vejo que é importante ampliarmos a discussão. Parabenizo aqui a liderança do governo pelo amadurecimento da condução deste projeto, parabenizo também a condução de Vossa Excelência, a condução também do deputado Marcos Vieira, e vejo que temos muito a evoluir. A exemplo daquilo que sempre esta casa fez, o seu tema de casa, que é economizar
e justamente repassar esse recurso para o governo do Estado poder aplicar nas áreas que entende salutar. E destacando que por toda Santa Catarina o movimento estudantil foi muito forte. Foram muitas moções elaboradas por segmentos da UDESC, esparramados pelo nosso Estado, pedindo para que a gente mantivesse esse recurso para eles continuar prestando educação de qualidade aos catarinenses. Tem a palavra para encaminhamento de votação o deputado Márcio Machado. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o presidente da nossa casa, deputado Júlio Garcia, mesa diretora, deputadas, deputados, o público se faz presente, as autoridades já nominadas por essa casa, na comissão anterior já debatida. Senhor presidente, este momento é um momento importante, um momento que traz à tona a necessidade do diálogo, da discussão, da construção. Quero aqui cumprimentar de uma forma muito especial aos estudantes da UDESC. Eu já estive do lado de vocês aí. Hoje estou aqui. Tive a oportunidade de ser presidente do Centro Acadêmico de Ciência Política em Itajaí, do Diretório Central dos Estudantes da Uniplac, eleito e reeleito, no qual muitas vezes viemos aqui nesse parlamento lutar pelo artigo 170, 171, e que, de fato, a base de uma sociedade ela é pautada pela educação. Com a educação nós construímos e edificamos algo importante, bem como a questão e a importância da autonomia dos poderes. É muito importante para que o Estado seja de fato democrático, de direito, as autonomias sejam respeitadas e o diálogo seja cada vez mais debatido dentro de uma própria dialética. A dialética no qual nós vamos construir no segundo momento a melhor saída para o Estado de Santa Catarina. Eu acredito que todos querem o melhor para o Estado. E assim, por isso, teve esta pauta tão importante e não tem, de fato, como os deputados aqui apresentaram, perdedores ou ganhadores, mas sim tem a edificação de um Estado pautado para a necessidade que no final do ano, sem prejudicar os poderes, os recursos que sobrarem possam ser direcionados para as grandes demandas que nós sofremos constantemente, periodicamente. E assim nós não podemos deixar que demandas importantes, como lá na UDESC, no CAV de Lages, como a autonomia dos campos, como já participando de movimentos, como a reforma do hospital veterinário, que é importante para a educação, que é importante para a pesquisa, seja de fato construída e edificada. Assim, presidente, meu voto é pela aprovação do projeto com louvor e assim o governo a gente possa construir juntos, esta casa e os poderes, algo que venha a solucionar e ajudar ainda mais o Estado de Santa Catarina, ser exemplo para outros Estados membros da Federação. Muito obrigado. Antes de iniciarmos a votação, a presidência quer fazer uma breve manifestação para, em primeiro lugar, elogiar todos os deputados, porque todos participaram desse momento importante que nós vivemos e que culminou com o entendimento e a manutenção dos percentuais do duodécimo do TJ, do MP, do TCE, da ALESC e da UDESC. Parabenizar também o governo, que de forma oportuna e tendo a compreensão também do momento, recuou sem perder. Ninguém perdeu e foi dito aqui muitas vezes. Não houve vencedores e nem vencidos. Todos venceram. A verdade é que a Assembleia tem cumprido o seu papel. Foi assim quando houve o equívoco do governo nos incentivos fiscais. A atuação da Assembleia é que permitiu o entendimento entre o governo e o setor produtivo, pondo fim numa crise que se instalava. A reforma administrativa foi outra demonstração de contribuição da Assembleia para com o governo e, por via de consequência, com a sociedade catarinense. Os recursos para os hospitais filantrópicos, que também foi um equívoco do governo vetar, a Assembleia se manifestou de modo tal a contribuir. E agora na LDO faz a mesma coisa. Mas foram muitas manifestações durante o dia. Quase tudo foi dito. E eu percebi e anotei que apenas faltou falar da origem do duodécimo. Na década de 80, os poderes tinham que andar de pires na mão junto ao executivo para poder pagar o salário dos seus servidores. Como ter independência de pires na mão?
Quem consegue independência de Pires na mão? E a verdade é que esses percentuais e a implantação do duodécimo em Santa Catarina não aconteceu do dia para a noite. Foi preciso esforço de muitos. Os deputados da época, muitos já não estão mais conosco, é que foram os responsáveis por fazer com que aquilo que foi esculpido na Constituição Federal pudesse efetivamente ser cumprido. A relação dos poderes tem que ser independente e harmônica. Eu prefiro ainda a harmonia à frente da independência, mas sem independência nós não chegamos a lugar nenhum. E quero aqui deixar a minha posição pessoal muito clara. Não há o que se mexer em duodécimo. Seja agora, seja amanhã, seja na LDO do ano que vem. Isso, porém, não significa dizer que nós não estamos dispostos a contribuir. A Assembleia, disse bem o deputado Milton Obos, esse ano vai dar exemplo e, no final do ano, haverá de dar boas notícias para o governo, graças a que a participação de todos, os 40 deputados compreenderam o momento. Nós estamos fazendo aqui a economia necessária que o momento requer e vamos dar a nossa contribuição. Mas, reitero, a origem do duodécimo é fruto de muita luta, lutas históricas, difíceis, mas que conseguimos chegar aonde chegamos. Por que retroceder? Para perder a independência? Não, não vamos retroceder. Vamos contribuir cada vez mais com o governo, porque contribuindo para o governo fazendo bem para a sociedade, nós também cumprimos o nosso papel. E reitero, a minha posição é clara, não há o que se falar, nem agora, nem depois, nem amanhã e nem no futuro, sobre a redução do duodécimo. Assim, iniciamos o processo de votação. Peço a abertura do painel, a votação como requerido, e já seria assim, será nominal no painel de votação. Está aberto o painel de votação, os deputados podem votar. Quem votar sim, vota com o relatório e voto do deputado Marcos Vieira, que relatou a matéria na Comissão de Finanças. Vota um. Vota um, senhor presidente. Quem votar dois, vota contra o relatório. Rejeita o relatório. Rejeita o relatório do deputado Marcos Vieira. Então, eu voto um pela aprovação do relatório. Encaminhado de novo pelo deputado Marcos Vieira. Com a concordância do líder do governo, deputado Maurício Scudillac. Tem a palavra o deputado João Amin. Bancada do PP, orienta um. Voto 1, bancada do PP, bancada do PSD, deputado Kennedy Nunes. Voto 1 também, senhor presidente. Encaminhada a votação novamente. MDB vota 1, senhor presidente. Encaminhado o deputado Vampiro pelo MDB. Senhor presidente, PSB vota 1. Encaminhado pelo deputado Nazareno, PSB vota 1. Só para justificar, senhor presidente, ele me ligou, pediu para justificar do colega Fernando Krelling, que sofreu uma cirurgia, está em casa, como é lá de Joinville, queria justificar a ausência dele. Obrigado. Justificada a ausência do deputado Fernando Krelling, que convalesce de uma cirurgia na coluna. Consulte se todos os senhores deputados votaram. 38 senhores deputados votaram. Colhamos o resultado. 31 votos sim, 7 votos não, nenhuma abstenção, está aprovado o PL 89/2019. Dando sequência à ordem do dia, discussão e votação em turno único. Discussão e votação em turno único, mensagem de veto 57/2019.
Veto total ao PL 309, de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira. Dispõe sobre a colaboração de interesse público entre o Estado de Santa Catarina e as entidades que especifica, na forma do inciso 1, artigo 19 da Constituição Federal, para atividades de ensino, assistência social, saúde e cultura. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Para encaminhamento de votação. Deputado Milton Obos. Senhor presidente, acompanhando o relatório do deputado Fernando Vampiro e como votamos na CCJ, nós orientamos a manutenção do veto. Tem a palavra o deputado Padre Pedro Baldiceira, autor do projeto. Apenas para justificar, deputado presidente Júlio Garcia, o veto total ao PL 309/17, de minha autoria, ele faz uma referência ao artigo 19 da Constituição Federal, mas regulamenta o artigo. Mas numa conversa que nós fizemos com o governo, há o entendimento do governo fazer o encaminhamento a esta casa, regulamentando o artigo. Portanto, coloco aqui já manifestada a vontade do governador em encaminhar a esta casa o projeto para a regulamentação deste artigo 19. Portanto, eu vou manter minha posição, voto a favor, né, mas já também colocando a posição do governo nesse sentido. Para encaminhamento, deputado Maurício Kudlak. Perdi o cargo agora. Exatamente, houve uma construção, houve um diálogo aí com o deputado Padre Pedro e pela constitucionalidade da matéria, voto manutenção do veto, conforme decidido já pela Comissão de Constituição e Justiça. Orientando então, o voto 1 mantém o veto, voto 2 rejeita o veto. Peço a abertura do painel. Vamos votar, senhores deputados. Ainda temos muitas matérias. Consulte se todos os senhores deputados votaram. Votaram 30 senhores deputados. Deputada Luciane Carminati votando. Votaram 33 senhores deputados. Escolhamos o resultado. 28 votos sim, 5 votos não, nenhuma abstenção. Está mantido o veto. Discussão e votação em turno único. Projeto de Lei 002/2019. De origem do Tribunal de Justiça do Estado, dispõe sobre a cessão de uso do imóvel que especifique e adota outras providências. Pareceres favoráveis das comissões em que tramitou. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o projeto em turno único. Discussão e votação em turno único. Projeto de Lei 97/2019, autor, deputado Mauro Nadal, denomina rodovia 496 de rodovia Aurélio Francisco Marconato. Emenda substitutiva global, pareceres favoráveis das comissões. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único. PL 177/2019. Tem origem na CCJ, revoga o item 524 do anexo único da Lei 16.733 de 2015, que consolida leis e dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública. Parecer favorável da Comissão de Justiça. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único. PL 178/2019, também origem na CCJ, revoga o item 85 do anexo único da 16.733. Parecer favorável da CCJ. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único.
Projeto de Lei 297/2018, deputado Milton Obos, institui o Dia do Motofretista, motoboy e mototaxista e a promoção de políticas públicas em benefício dos profissionais. Com emenda modificativa, pareceres favoráveis das comissões em que tramitou, em discussão, votação, aprovada a matéria. Discussão e votação em turno único. Projeto de resolução 06/2019, deputado Márcio Machado. Proposta de emenda à Constituição Federal a ser apresentada à Câmara dos Deputados, determinando a simultaneidade das eleições, fixando duração de 5 anos para os cargos eletivos nos poderes executivo e legislativo para todos os entes federativos. Parecer favorável da CCJ. Em discussão, tem a palavra para discutir o autor, deputado Márcio Machado. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, deputado Júlio Garcia, mesa diretora, deputadas, deputados. O público se faz presente nesse momento aqui na Assembleia Legislativa. Proposta de emenda à Constituição Federal. Daí traz um ponto de interrogação. Como pode a Assembleia Legislativa propor uma emenda à Constituição Federal? Lá no artigo 60 da Constituição Federal, permite que as Assembleias Legislativas possam propor emenda. A partir desse momento, então, estou propondo a votação nessa casa para que possamos apresentar como proposta de emenda à Constituição Federal eleições unificadas. Hoje as eleições são em 2 anos, com um prejuízo aproximadamente de mais de 2 bilhões de reais. O país para quando tem as eleições. Nós sabemos que em determinados época do ano, na eleição, você não pode chamar concursado, você não pode abrir licitação, você tem um monte de problemas. Então, o fundo de investimento na questão das campanhas é 1 bilhão e 600 milhões de reais. Só a estrutura gasta do poder da Justiça Eleitoral são mais de 600 milhões de reais, prejudicando toda uma nação. Então, dessa maneira, nós estamos articulando com outras Assembleias Legislativas, porque 50% mais um é possível sim apresentar uma proposta de emenda. Ora já aprovado também, nesta casa, um projeto de resolução que apresenta na Câmara dos Deputados a proposta de emendar a Constituição Federal via iniciativa popular. Então, é um avanço e, dessa maneira, eu quero pedir a vênia, quero pedir o apoio dos nobres deputados para que nós possamos ter eleições unificadas, eleições de 4 em 5 em 5 anos, não importa, mas que nós possamos, sim, ter esse prazo de trabalho, um prazo unificado, e aí fazer valer o direito do cidadão, que muitas vezes não entende porque tem eleições de 2 anos. Mas nós entendemos que muitas vezes os deputados querem ser prefeitos, e assim fizeram lá o deputado constituinte a possibilidade de ele sair na metade do mandato e poder ser prefeito na sua cidade. Então, obrigado, senhor presidente, peço a aprovação dos nobres deputados. Obrigado. Ainda para discutir a matéria, o deputado Gessé Lopes tem a palavra. Queria parabenizar o deputado Márcio pela iniciativa, é uma bandeira que eu defendo, inclusive, essa situação só por um item até, fica aqui a minha sugestão, se ele quiser fazer alguma retirada para depois arrumar, é que eu acho que os senadores devem entrar também no ciclo dos 5 anos. Seria só essa. Aqui está há 10 anos. Então, por isso que eu voto contra o seu projeto aqui. Tem a palavra para discutir a matéria o deputado Fabiano da Luz. Senhor Júlio Garcia, eu quero aqui concordar com o deputado Gessé, somos companheiros, Gessé, e dizer que eu concordo com a eleição a cada 5 anos, só não o que está ali do senador 10 anos de mandato. Para que uma década para o senador? Se a gente quiser, a gente muda o mundo, deputado Mauro. Obrigado. Tem a palavra o deputado Silvio Drevik. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu vou concordar com o deputado Maurício Machado no mérito, no calendário das eleições. Nós estamos aqui, eu pelo menos já há mais de 12 anos, deputado Marcílio Sopeço, e temos levantado esse tema aqui na Assembleia Legislativa. Dessas eleições a cada 2 anos. Vossa Excelência colocava do retrocesso, que é isso no sentido de cada 2 anos. O mandato, pelo menos no primeiro ano, o prefeito ou o governador está se adaptando. No segundo vem as eleições.
No terceiro, ele poderá fazer alguma coisa. No quarto, já vem eleições. Então, há uma interrupção, além das leis que inibem, na verdade, a realizações de obras e serviços públicos, além do elevado custo para a sociedade brasileira. E não é só o dinheiro das campanhas, é o envolvimento de todas as instituições num processo eleitoral. Portanto, esse ano seria o ano mais indicado, vamos dizer assim, para o Congresso Nacional realizar esta alteração. Por quê? Porque fazia a prorrogação de mandatos dos prefeitos, vereadores, portanto, facilita o entendimento da própria população. Na medida que os deputados deixarem de fazer esse ano, vai entender-se como um causuísmo, porque é a prorrogação do mandato dos deputados. Então, não seria o ideal pela compreensão da própria sociedade. Esse ano seria o ideal, e por conta disso, quero aqui também endossar o requerimento do deputado Maurício Machado e defender essa tese, e penso que todos nós devemos defender. Obrigado, senhor presidente. Está encerrada a discussão. Tem a palavra o autor da matéria, deputado Márcio Machado. Senhor presidente, entendendo o tema levantado pelos nobres colegas sobre ficar uma década um senador, só que eu não sei se passa daí pelo Senado, que tem que passar pelas duas casas. Aqui é apenas uma proposta de emenda à Constituição Federal. Então, eu entendo que eu retiro com a vossa vênia, para que eu possa fazer uma emenda e que seja toda, com os senadores também, eleições unificadas de 5 anos apenas, não de 10 anos daí. Obrigado. Está retirada a matéria a pedido do autor e tramitará rapidamente assim que apresentada a emenda e tramitada nas comissões. Pedidos de informação. De autoria do deputado João Amin, solicita ao secretário da Educação informação acerca das escolas que funcionam em galpões e descrição das condições de cada uma delas. Em discussão, votação, aprovado o pedido de informação. De número 251, também do deputado João Amin, solicita ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do lançamento do processo licitatório para execução da obra rodovia SC-108, trecho São João Batista e Major Gessino. Tem a palavra para discutir o autor, deputado João Amin. Presidente, eu faço esse pedido de informação ao Governo do Estado, já que na audiência pública proposta pelo deputado Altair Silva, em São João Batista, o secretário primeiro confirmou que não iria, mas apareceu na audiência pública e anunciou a licitação na sequência daquela audiência pública. E até agora, nada nem de ordem de serviço, muito menos de licitação. Caminhada a matéria. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 252, deputado Vicente Caro Preso, solicita ao secretário da Infraestrutura informações acerca do reinício das obras, rodovia C-467, que liga Ouro a Jaborá. Discussão, votação, aprovado. Pedido de informação 253, deputado João Amin, solicita ao secretário da Saúde informações acerca da interdição de uma ala de leitos de UTI do Hospital Marieta Conder Bornaus, no município de Itajaí, pela vigilância sanitária. Discussão, votação, aprovado pedido de informação. Pedido de informação 254, deputado João Amin, solicita ao secretário da Educação informações acerca da intenção do Poder Executivo de realizar obras de melhoria na Escola Básica Professor João Bossi, no município de Guabiruba. Discussão, votação, aprovado. Moção de número 269, deputado Márcio Machado, apelando ao senador Jorginho Mello, a deputada federal Carmen Zanotto, ao deputado federal Gutenberg Reis, pela aprovação do projeto de emenda à Constituição 27/2019, que acrescenta parágrafo 4º ao artigo 192 da Constituição, com o fim de estabelecer o limite de juros remuneratórios de 12% ao ano às taxas cobradas pelas instituições financeiras, tornando crime de usura a cobrança acima desse limite tipificado. Tem a palavra para discutir o autor, deputado Márcio Machado. Obrigado, senhor presidente. Um tema importante que está sendo discutido hoje no Congresso Nacional, um tema que já estava na Constituição, lá do legislador constituinte de 88, que infelizmente foi retirado
da Constituição Federal, no qual estabelece juros de até 12% ao ano, no qual, infelizmente, questão dos juros de crédito, juros de cheque especial, hoje oscilam de 300% a 800% ao ano, acabando realmente com o setor que está produzindo, que está agregando. Se eu pego 10 mil reais de empréstimo, em pouco tempo eu estou pagando 30, 40 mil reais. E é isso que está acontecendo. Juros altíssimos, mas daí vem um discurso do livre mercado, que o livre mercado ele vai se autorregular, que Adam Smith, no seu livro Riqueza das Nações, ele tem uma autorregulação, que vai dar tudo certo, e as crises são cíclicas. Como diria o livro dos historiadores, que de tempo em tempo acontecem essas crises. Então eu entendo que sim, essa importante moção, e a pedido do deputado João Amin, eu peço, presidente, a retificação para que a gente possa mandar para a bancada de Santa Catarina, não só para o deputado senador Jorginho Melo e para a deputada federal Carmen Zanotto, se não tem problema, que a gente possa fazer essa retificação. Obrigado. Feita a retificação, então encaminha toda a bancada federal do Estado de Santa Catarina. Os senadores e deputados federais têm a palavra para discutir o deputado Bruno Souza. Para defender justamente esse discurso do livre mercado, eu venho aqui e o deputado Márcio é um amigo, é uma pessoa que eu reconheço as belíssimas intenções que tem, e achei que hoje votaria em todas as ocasiões com ele, mas para manter a tradição, umazinha a gente tem que votar diferente, né, deputado? Mas, infelizmente, queria eu que as forças de mercado fossem controladas pela pena de um legislador. Infelizmente, não é assim. Infelizmente, uma lei não pode controlar juros. Juros é o preço do dinheiro no tempo. Ou seja, quem estabelece preço não é a lei, é o preço que se cobra para emprestar um dinheiro, alguém não irá usar hoje, para outro usar então imediatamente. Esses preços não podem ser estabelecidos através de lei, porque simplesmente não funciona, especialmente no Brasil. O Brasil é um país que até bem pouco tempo atrás, antes do PROES, nós tínhamos cerca de 64% do mercado de juros dominado por juros subsidiados, os juros estatais, ou seja, bancos como BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, dominavam totalmente o mercado de juros. A coisa melhorou um pouquinho, mas ainda, nossos juros ainda estão na faixa de 50% vem do setor público. Quando o setor público ele pega 50% do crédito disponível no mercado e, claro, oferece a taxas subsidiadas, os juros para a pessoa comum, que paga o cheque, o cartão de crédito, fica naquela outra margem dos 50% que sobra. Tudo que o setor privado ele toma emprestado, fica naquele 50% que sobra. Ou seja, como o Estado gasta muito, pega muito dinheiro do mercado, controla 50% dos juros, a metade que sobra, como é pouco, é escasso e tem muita demanda, o preço por esse dinheiro, ele sobe absurdamente. Queria eu que a gente pudesse, com boas intenções, mudar leis que são mais fortes do que a Constituição, que são as leis do mercado. Infelizmente, não funciona, não dá certo, não funciona em lugar nenhum, e por isso eu apelo à racionalidade econômica de todos os deputados, e a gente não mande uma sinalização de que a Assembleia Legislativa não tem conhecimento sobre as leis de mercado, e entende que não é possível mexer nesse tipo de coisa através de lei, como falhou na Constituição de 88. Muito obrigado, mas sempre reconheço as belíssimas intenções do deputado Márcio, que é, sem dúvida, um grande deputado aqui entre nós e com boas intenções, além de um excelente papo também. Muito obrigado. Encerrada a discussão, em votação. Aprovado com voto contrário do deputado Gessé, do deputado Ricardo Alves, do deputado Sargento Lima e do deputado Bruno. Moção de número 270, deputado João Amin, cumprimentando o atleta Samuel George Waliszewski Carvalho pela conquista dos títulos de campeão nacional de natação, nado peito, nas provas de 100 e 200 metros. Discussão, votação, aprovada a moção. Requerimento de número 664, deputado Ricardo Alba, requer prioridade na tramitação do PL 155/2019. Discussão, votação, aprovado. A presidência comunica
que encaminhará os seguintes requerimentos, ou melhor, defere-os. Requerimento 660, deputado Márcio Machado. 661, deputado Luiz Fernando Vampiro. 662, deputado Valnei Weber. 663, deputada Paulinha. 665, deputado Marcos Vieira. 666, deputado Felipe Estevão. 667, deputado Moacir Sopelsa. 668, deputado Laércio Schuster. Requerimento de 669 a 671, deputado Jair Mioto. Requerimento 672, deputado Gerry Comper. Requerimento 673, deputado Padre Pedro Baldiceira. Requerimento 674, deputado Moacir Sopelsa. A presidência comunica ainda que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações, de números 797 a 801, deputado Gerry Comper. 802, deputado Milton Obos. 803, deputado Bruno Souza. 804, deputado Jair Mioto. 805, deputado Vicente Caropreso. 806 a 807, deputado Ivan Nats. 808 a 810, deputado Nazareno Martins. E ainda de indicação número 811, deputado João Amin. Não há mais matérias na ordem do dia. Antes de adentrarmos nas explicações pessoais, a presidência suspende a sessão por 10 minutos para que o senhor vice-prefeito do município de Garopaba, Nilton Batista Raup, conforme requerimento subscrito por diversos senhores deputados, possa usar a tribuna para convidar os senhores deputados e a sociedade para a 21ª quermesse, que será realizada dos dias 19 a 23 de junho do corrente no município de Garopaba. Está suspensa a sessão por 10 minutos. Tem a palavra o nosso vice-prefeito, Nilton Batista Raup, do município de Garopaba, aquela bela cidade. Senhor presidente, deputado Júlio Garcia, senhores deputados, senhoras deputadas, é uma honra para nós, garopabenses, ocupar esse momento tão especial nessa casa, onde aqui vive a democracia. Depois de um dia e uma tarde aí calorosas de debate em prol do Estado de Santa Catarina, nós viemos aqui, como garopabense, convidar todos os deputados e deputadas para participarem da 21ª festa da quermesse do município de Garopaba. Será no dia 19 ao dia 23 do corrente mês, a qual nossa cidade estará quase que uma semana inteira festejando a sua cultura local, mostrando para o Estado de Santa Catarina e também para o nosso Brasil o quanto nós temos de importância da nossa cultura para que a gente possa cada vez mais fortalecê-la. Junto com isso, queremos muito mais divulgar o turismo do Estado de Santa Catarina. Garopaba é uma cidade com os seus 18 mil habitantes, deputado Vampiro, e que na alta temporada de verão chega a passar as casas dos 100 mil pessoas que nos visitam. Temos como fonte de recurso o turismo. Por isso que temos que aproveitar essa baixa temporada que o Estado de Santa Catarina sempre tem, principalmente nós, municípios do litoral, podendo oportunizar a todas aquelas pessoas que possam visitar o nosso Estado, oferecendo atrativos turísticos para eles. Essa festa que está na sua 21ª edição, que eu tenho orgulho de ser o autor dela na época que eu era secretário de Turismo. Com muitas dificuldades, fomos criando e fomos alcançando a um patamar, onde esse ano nós teremos vários shows gratuitamente, como Raça Negra, RPM e Marcos e Minutos. São shows que são gratuitamente oferecidos a toda a população. Além dos shows e dos grandes eventos, nós temos vários atrativos culturais, como o desfile do carro de boi. Muitos municípios já não têm mais essa cultura, utilizando o carro de boi como ferramenta para a nossa agricultura. E nós, nessa grande festa, oportunizamos um momento especial no seu desfile, na qual a gente mostra a nossa cultura, a cultura do povo garopabense. A cultura também da nossa gente, que fortalece muito com a pesca da tainha.
período agora que ela vem do Rio Grande do Sul e vem desovar no nosso litoral. E ela também dá uma grande fonte de renda aos nossos pescadores. E nessa festa, deputado Volney, nós temos a festa da tainha, onde a Rede Feminina de Combate ao Câncer, ela faz a sua tradição tainha na telha, oferecendo a mais de 60 mil pessoas que nos visitam nesse período. E com isso, ela tem a sua arrecadação, deputado Júlio Garcia, para poder sobreviver o restante do ano durante a sua receita. É uma festa onde o município é o autor e o município banca toda a festa praticamente sozinho, com recursos próprios, fazendo com que todas as entidades participem e dela possam tirar o seu lucro, além de divulgar o nome de Garopaba, o nome do estado de Santa Catarina, ao todo o nosso Brasil, que é grande, que é imenso. Por isso, queremos e gostaria muito de contar com a presença de cada parlamentar em nossa cidade. Nossa cidade é pequena, mas tem um coração enorme. Seu povo é lutador, batalhador e é muito receptivo. Por isso fica aqui o meu convite a cada um de vocês, a todos os nossos ouvintes que estão, nossos telespectadores, que possam também prestigiar essa que é uma grande festa e é uma grande festa também regional. Muito obrigado, deputado Júlio Garcia, pelo espaço, obrigado, deputados, pela sua atenção, e a gente se sentirá muito honrado com a presença de cada um de vocês. Muito obrigado, nosso vice-prefeito Nilson Batista Raup. Realmente é uma festa muito bonita. Garopaba é uma cidade maravilhosa. Se é pequena, por um lado, é muito bonita, calorosa, com belezas naturais e um povo muito acolhedor. Tem a palavra o deputado Luiz Fernando Vampiro. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, cumprimentar o amigo Newton, contador de sucesso na cidade de Garopaba, empresário da construção civil, de loteamento e por aí vai, homem forte de Garopaba que se dedica nesse momento à causa pública. Newton é uma pessoa muito forte na comunidade, por isso que teve esse viés público. E a partir desse momento ele traz aqui o que Garopaba respira, né? Garopaba respira no inverno, realmente o seu povo, a sua gente. Durante a temporada de verão não tem essa identidade, porque são muitos, pula de 18 mil para 100 mil. Mas nesse momento, na quermesse, eu fui lá na primeira vez com o vereador Dedéu, na primeira vez a convite dele, e a gente sabe que é uma festa que realmente todos se reúnem ali, trazendo, obviamente, atrações nacional, mas a cultura açoriana, que realmente é comida típica, tainha, que isso é forte. Dizer da oportunidade de estar lá, e também, deputado Rodrigo Minotto, só para parabenizar Garopaba, no último sábado agora, teve o lançamento de um investimento de mais de 200 milhões de reais na cidade de Garopaba, que é a piscina Surfland, né, de um investidor carioca que está radicado na cidade de Garopaba, junto com o Gabriel Medina, Carlos Burri, todas as lendas do surf estiveram lá. Vai ser a terceira melhor ou maior piscina com ondas do mundo. Isso. Mais um minuto, deputado. Obrigado, presidente, pela complacência. Obrigado. Senhor presidente, só para complementar o que o deputado Vampiro nos coloca agora aqui no plenário, é um grande investimento, não só para o município de Garopaba, mas para o estado de Santa Catarina. Nós teremos no estado de Santa Catarina e no Brasil a primeira onda artificial. Será um investimento, deputado, de mais de R$1 bilhão no seu final. Isso será muito oportuno para o turismo, nós daremos um grande salto, vai ser um grande empreendimento mesmo, estamos buscando aí vários investidores e Garopaba realmente, com a graça de Deus, com o esforço de todos nós, do poder público, de toda a sua população, está indo muito bem economicamente. Fica aqui também um abraço do prefeito Paulo Sérgio, que está em Brasília hoje, e mandou um abraço para cada um de vocês. Obrigado. Com a palavra, o deputado Felipe Estevão. Quero parabenizar o trabalho desenvolvido em Garopaba. Garopaba, como diz a turma de Floripa, está dando um banho em vários aspectos. Eu tive ali a parte cultural, eu tive ali agora visitando aqueles galpão, onde agora está na pesca da tainha, todo vapor, eles fazem aquele cerco, então tem uma parte cultural. E eu fiquei impressionado, o pessoal me formulou o convite para a quermesse, e aí me mostraram alguns vídeos, alguns empresários ali da região, o próprio Moronga a gente esteve visitando,
e aí mostraram os vídeos, eu fiquei impressionado com o calor, com o volume, sem dúvida, estamos com a presença confirmadíssima para estar ali, então quero parabenizar. E nessa parte também, Garopaba está virando uma referência, eu sou surfista, e tem pessoas do mundo inteiro que começam a perguntar sobre Garopaba, sobre os investimentos, e a gente fica feliz em ver uma cidade sendo um case de sucesso para toda a região sul. Então, parabéns a vocês e a todo o povo de Garopaba, que está dando um banho, mais uma vez, em todos os setores. Parte cultural, na pesca, em empreendedorismo. Parabéns à cidade de Garopaba, e a gente quer sempre estar junto, fomentando e ajudando esse crescimento. Grande abraço. Muito obrigado. E nós também somos muito orgulhosos em saber que essa casa aqui, em 2006, deu o título de Capital Catarinense do Surf à nossa querida Garopaba. Com a palavra o proponente do requerimento, o deputado Nazareno Martins. Nilton Halpe, vice-prefeito de Garopaba, quero parabenizar pela quermesse que vai ter. Eu só não escutei quando é que vai ser agora, final de semana, não? Do dia 19 ao dia 23 do corrente mês. É toda noite? Todas as noites, abertura na quarta-feira. Na quarta-feira, semana que vem? Quarta-feira à noite, 21 horas, nós faremos a abertura e vai até o domingo com todos os atrativos, shows culturais e também shows nacionais, tudo gratuitamente. Tá bom, quero agradecer, quero participar, quero estar lá, fazer a visita, quero que leve aqui o abraço do deputado, lá o nosso prefeito, obrigado, deputado. Que realmente é um cara muito trabalhador. Você e ele estão fazendo uma grande dupla para aquele desenvolvimento da cidade de Garopaba. Muito obrigado, estaremos lá, Nilton. Senhor presidente, também só para complementar, nós deixamos com a assessoria aqui do plenário todos os convites que foi entregue aos deputados, né? E ali está toda a programação. Muito obrigado. Queremos aqui, senhor vice-prefeito do município de Garopaba, Nilton Halpe, agradecer pelo seu convite, o convite para a 21ª quermesse, que passa a acontecer do dia 19 a 23 de junho do município de Garopaba. Muito obrigado, levo o nosso abraço ao prefeito Paulo Sérgio também, muito e obrigado. Agradecemos sempre a sua presença aqui, seja sempre bem-vindo a essa Casa Legislativa. Muito obrigado, obrigado pelo espaço e atenção. Reabrimos a presente sessão e, na ordem das explicações pessoais, convido o deputado Volney Weber para fazer uso da palavra pelo tempo de até 10 minutos. Muito bem, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, companheiros deputados, deputadas, a quem nos acompanha pela rede social, TV Alesc. É uma grande satisfação poder vir aqui falar hoje do assunto que vem trazer nesta tribuna. A região do Vale do Braço do Norte, mais precisamente o município de Braço do Norte, realizou no final desta semana mais uma edição de sua feira agropecuária, a 16ª edição da FEAGRO. Feira esta que é considerada hoje a maior feira do agronegócio do estado de Santa Catarina. O evento ele foi um grande sucesso de público, com a participação de mais de 50.000 pessoas durante os dias de realização da FEAGRO, que é a maior exposição de gado Jersey da América Latina, e uma das maiores exposições, como já falei, agropecuárias não só do nosso estado, mas também do nosso país. A feira, ela nasceu com a disposição de mostrar o que o Vale do Braço Norte tinha de melhor para apresentar ao nosso estado, e hoje mostra o que Santa Catarina tem de melhor para o mundo na criação de gado leiteiro. Desde o início, a FEAGRO promoveu a capacitação dos criadores da região, difundindo as boas práticas de manejo, a importância da diversificação de atividades na propriedade rural e logo ajudou a consolidar Braço do Norte como a capital nacional do gado Jersey. Temos aí no vídeo também algumas imagens do que realmente a FEAGRO é e representa, não para a nossa região, mas sim para o nosso estado. O município ele deu exemplo e a região se tornou
uma enorme bacia leiteira, além de também ser a maior região produtora de suínos do Estado, e deu suporte para mais de 100 agroindústrias estabelecidas na região que comercializam seus produtos em todo o país. A 10ª edição da FEAGRO movimentou em negócios 33 milhões de reais durante os 4 dias da feira. E esse movimento tem reflexo na economia da região, porque grande parte do volume de recursos negociados aconteceu em compra de máquinas e equipamentos que vão representar aumento da produtividade. Isso sem contar na comercialização de animais, que vai melhorar a genética e ampliar a produção de leite em muitas das propriedades. Por isso eu entendo que a participação do Estado, incentivando a realização de eventos como a FEAGRO, tem grande importância. Mas também deixo aqui registrado que desta vez, nesta edição, na 16ª, não houve qualquer patrocínio por parte do governo estadual para este grande evento de Braço Norte e região da Murel. Não considero que seja necessário subsidiar shows e eventos que têm sua própria autonomia, mas a questão do incentivo a projetos que envolve a difusão do conhecimento, como palestras e a própria exposição agropecuária, pelo que ela representa para a melhoria da produção do rebanho em nossa região, essa sim deve ser incentivada pelo poder público e ter o apoio do governo do Estado. Daí o meu apelo para que o governo reveja conceitos no apoio a esse tipo de evento, para que seja um parceiro da organização das próximas edições da FEAGRO. Entendemos, e eu tenho conversado bastante já com o secretário de Estado, que a FEAGRO, como digo aqui, ela é uma feira de agronegócio. Ela não é uma festa. E ela oportuniza colocar na vitrine os produtos que a região do Vale do Braço Norte tem, que o nosso Estado tem, para fazer com que, através dessa exposição, o Estado conheça os seus produtos, o que ele tem em genética, o que ele tem em qualidade de produtos, o que ele tem de qualidade de mão de obra, para colocar à disposição do segmento agropecuário, enfim, o que ele tem de melhor para levar para o nosso país e para o mundo, assim como muitos negócios já aconteceram em prol dessa FEAGRO. Então, o que nós precisamos é que realmente o governo, e eu tenho certeza que na próxima edição o governo estará presente. Entendemos a situação, entendemos o momento de implantação desse governo, mas que esse segmento ele tem que ser olhado como realmente um propulsor da nossa economia no campo. E também, através dessa economia do campo sendo elevada, gera muitos e muitos empregos e renda para o nosso Estado. Então, fica aqui o meu pedido, o meu alerta registrado, para que o governo ele olhe realmente com muito carinho, não aos shows, mas sim a uma feira de agronegócio que contribui para o desenvolvimento do nosso Estado. Deixo aqui meu grande abraço, esse alerta ele é fundamental para que tenhamos aí realmente a participação do governo naquilo que faz com que o nosso Estado produza e cresça cada vez mais. Um abraço. Obrigado, deputado Vonley. Grande feira no município de Braço do Norte, que realmente deixa aí números positivos para o nosso Estado de Santa Catarina. Não havendo mais oradores inscritos, nada mais havendo a deliberar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.